Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre O Melhor Tempo é o Presente, da Nadine Gordimer. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras. A Nadine Gordimer é uma autora sul-africana, ela nasceu em 1923, filha de imigrantes, e em 91 ela ganhou o Nobel de Literatura. Infelizmente ela acabou falecendo esse ano, esse aqui foi o último livro que ela publicou. Tem uma fotinho dela aqui atrás do livro, eu achei que ela tava tão bonita, assim, tão de bem com a vida, sabe? Na foto, enfim. Essa aqui é a história da Jabu e do Steven. Eles são um casal misto, ou seja, ela é negra e ele é branco, que se formou ainda na época do Apartheid. O Apartheid era um regime de divisão de negros e brancos, e ele terminou em 94, e eles, tipo, a relação entre os dois antes disso era ilegal, eles não podiam ser um casal. E eles se conheceram porque os dois faziam parte de um movimento de luta contra isso. Então os dois concordavam com uma sociedade mais igualitária, se conheceram em outro país, não na África do Sul, e acabaram morando juntos na África do Sul ilegalmente por um tempo. Então em 94 esse regime acabou, e os dois puderam, então, de fato, ser um casal, morar oficialmente juntos e tudo mais. E o que a gente vai acompanhar nessa história não é tanto isso que aconteceu antes. Isso é parte do que os personagens são. O que a gente vai acompanhar é o que acontece com eles depois dessa mudança política. Então, depois que tudo ficou bem, digamos, depois do final feliz. Os dois têm 2 filhos, uma menina e um menino. Eles acabam indo morar numa espécie de subúrbio. Pela descrição da Nadine, você imagina bem aqueles subúrbios de seriado americano, com as casas e com os jardins. E era, de certa forma, uma coisa que se contradizia um pouco com o que a luta dizia de ajudar os próximos, não ter grandes riquezas, mas eles acabam optando por esse conforto e por essa casa, acreditando que seria o melhor para eles. Outra coisa que eles fazem, que também vai um pouco contra essa luta, é colocar os filhos em colégios particulares. Eles tentam melhorar a educação de certa forma, eles acreditam que um dia seja possível, mas eles também não arriscam colocar os filhos deles mesmos em colégios públicos. Eles acabam se vendo nesse momento depois de que muita coisa mudou. E apesar deles ainda se acharem parte da luta, eles já abriram mão de muita coisa que eles acreditavam. O exemplo é que uma senhora mais velha da família dela acaba indo morar junto com os dois. E ela ajuda na casa e ela tem um quartinho que é separado da construção principal, como se fosse um quartinho dela, que era um hábito antigo de alguns grupos étnicos ali da região. E eles não exatamente concordavam, porque era uma espécie de trabalho, de família patriarcal e coisas assim. Mas eles acabam achando justificativa de, vai ser melhor pra ela vai ter mais privacidade, ela vai ter onde morar, coisas assim. Então é aquela coisa de... Eles se achavam tão diferentes dessas gerações anteriores, mas na prática também não são tão diferentes assim. Uma coisa interessante é que ela não é uma filha típica, né? Na sociedade, enfim, no grupo em que ela nasceu, as mulheres ficavam em casa, não estudavam, coisas do tipo. Mas o pai dela era um homem que não concordava exatamente com essas coisas e pagou pra ela educação, pagou pra ela ir fazer uma faculdade fora do país e coisas desse tipo. Então ela também não é uma personagem mulher negra e adulta típica nesse mundo. Essa nova sociedade de igualdade deles, ela acaba tendo muitos privilégios, porque várias empresas querem contratar ela para manter a imagem de, olha, a gente tem uma mulher negra trabalhando pra gente e coisas desse tipo. No fundo, o que a gente vê é uma sociedade que de um dia pro outro teve, então assim, a gente nunca se misturava e agora todo mundo tem que viver junto, e não é assim. A gente vê no livro que a coisa não acontece tão rápido e as diferenças continuaram existindo por muito tempo e de maneiras mais caladas e de maneiras não tão explícitas, mas as diferenças continuaram acontecendo. E a gente tem esse casal que conseguiu deixar suas diferenças pessoais de lado para ficarem juntos, tentando se manter nesse mundo que continua tendo essas diferenças.
O Steven tinha se formado numa área de estudos de química para poder fazer bombas e materiais na época da luta. Então, depois que isso acaba, ele tem todo o que fazer agora. Ele acaba indo trabalhar numa universidade. E ela acaba se tornando advogada. Ela trabalha num grupo que atende pessoas voluntariamente, mas faz uns trabalhos freelancers para empresas maiores. E os dois têm uma condição de vida bastante alta para os padrões daquela sociedade e bastante diferente de muitas outras pessoas. Eles acabam buscando esses confortos burgueses, digamos assim, mas a casa confortável, a escola privada, carros, coisas desse tipo. Então existe esse dilema de será que isso é normal? Será que a gente podia estar fazendo isso? Será que a gente pode ser feliz e confortável? Ou será que a gente devia estar entregando mais da gente para melhoria da sociedade, coisas desse tipo? Uma outra discussão bem interessante que a Nadine traz para esse livro é que você tem esse momento em que quem foi rebelde antes chegou ao poder. Então, tem o líder político desse grupo, acaba se tornando presidente, mas ele se torna presidente dentro de uma confusão e de escândalos de corrupção. Aí ele é acusado de um estupro e tudo mais, e ele ainda assim chega ao poder. Então, ele tem aquela quebra de esperança, porque todo mundo esperava finalmente ter esse presidente que fazia parte da luta, que queria uma sociedade. E quando esse cara tá prestes a chegar no poder, as pessoas já não veem ele com os mesmos olhos. E quando ele de fato chega ao poder, é muito estranho para eles, porque ele não corresponde a essa expectativa que eles tinham de uma sociedade melhor. No fundo, ele chegou ao poder e vai continuar fazendo basicamente as mesmas coisas que os governantes de muito tempo faziam. E esse sentimento de a coisa não deu certo permeia muito do livro. Nesse ponto, o pai dela é um contraponto bem interessante, porque ele ainda acredita nesse presidente e ele acredita que todos esses escândalos são, tipo, conspiração da oposição, sabe? Nada disso aconteceu jamais, esse cara jamais faria isso. E ela começa a perceber essa distância também dela e do pai, de você não enxerga, ele não é uma boa pessoa, e ela começa também a ficar irritada com isso. A Nadine não narra muito os fatos políticos propriamente ditos, então pode ser importante dar umas pesquisadas no Google de vez em quando para se situar alguma coisa, porque ajuda bastante a compreender a leitura e a compreender esses sentimentos dos personagens. Bom, uma coisa que eu queria falar ainda, eu quero tentar falar isso sem dar muitos spoilers. Acontece uma pequena mudança nos dois a partir de uma vontade que eles têm. E eu não quero falar o que, porque eu acho que pode estragar um pouquinho a leitura. Mas metade do livro adiante gira muito em torno disso. E no final, assim, a última frase, de verdade, ela joga um balde de água fria, que foi impressionante, assim, foi um super final, aquele... Nossa, sabe? Eu gostei bastante disso. Demorei um pouquinho pra conseguir mergulhar no livro, assim, pra conseguir entender os personagens. Talvez a falta de conhecimento maior no tema, ou alguma coisa assim, causou um estranhamento no começo. Mas eu acho que na segunda metade, né, na metade pro final, eu já tinha me ambientado com eles, já tinha conhecido eles, e o livro começou a ficar mais interessante pra mim. As escolhas e, enfim, as coisas que eles fazem começaram a fazer mais sentido. E o final, assim, foi que no fundo me fez pensar, cara, esse livro foi bom, assim. Eu comecei a gostar dele mais mesmo da metade pro final, e o final que foi aquele... Eu acho que é um livro que eu vou querer reler eventualmente, porque esse sentimento que eu peguei mais no final dele vai, acho, fazer eu ver a primeira metade de uma maneira bem diferente numa segunda leitura. E é isso. Quem já leu, me diz o que vocês acharam. Quem já leu a Nadine, mesmo que não seja esse livro, me indica outras coisas dela, que eu fiquei bem curiosa pra conhecer mais. Quem quiser saber alguma coisa, é só deixar nos comentários. Até logo. Tchau, tchau.